Bom dia. Abram a apostila na página 67. Hoje nós vamos finalizar a apostila 9, falando de uma das aplicações práticas sobre o que estudamos até agora. Basicamente, o que nós estudamos até agora foi que, para se produzir uma DDPU, é necessário que exista um campo elétrico. Esse campo elétrico precisa ser gerado por duas cargas elétricas, uma positiva e outra negativa. Uma das aplicações práticas sobre esse conteúdo é o capacitor. Então aqui em cima, vamos esquecer por enquanto esse tipo de capacitor, placas paralelas. Vamos pensar só no capacitor de uma forma geral, tá ok? Então, aí na apostila de vocês, grifem aqui, capacitor pode armazenar cargas tudo bem? Então, capacitor é um dispositivo que pode armazenar cargas. Então, capacitor pode armazenar cargas. Pessoal, é óbvio que cargas, você entende cargas elétricas. Qual é a vantagem de eu poder armazenar cargas elétricas? Eu posso pegar essas cargas armazenadas no capacitor, levar para um outro lugar, o capacitor. Nesse outro lugar, ligar esse capacitor, por exemplo, a uma lâmpada. E essa lâmpada vai acender. Então, o capacitor, entre aspas, ele me permite carregar energia elétrica armazenada de um ponto a outro. Ok? O capacitor ele funciona analogamente, algo parecido com uma caixa d'água. Qual é a função da caixa d'água? Armazenar água para um posterior uso. Qual é a função do capacitor? Armazenar cargas elétricas para um posterior uso. Ok? Para simbolizar capacitor, vamos usar esse ícone aqui, ó. Duas barrinhas do mesmo tamanho, paralelas. Tá ok? Um lado vai ser positivo, outro lado vai ser negativo. Ok? Essa característica do capacitor em armazenar cargas elétricas é chamada de capacidade ou capacitância. Então escrevam aqui, olha. Capacidade ou capacitância. Para armazenar cargas. Ok? Então, como é definida a capacidade de um capacitor? Capacidade vamos chamar de C. C é igual carga elétrica dividida pela DDP, diferença de potencial. Já está destacado por ele aqui, mas coloque um destaque seu aqui, olha. Na sua apostila. Por quê? O que ele escreveu aqui é uma nova fórmula? Não, não é uma nova fórmula. É a mesma. É essa mesma fórmula. Onde ele deu o valor do U, deu o valor do C, para você calcular Q. Ora, se você tem U, tem C, para calcular Q, passa um para lá multiplicando. Foi o que ele fez aqui. Então isso não é fórmula. No caso de uma prova minha, eu não forneço essa relação. Tá ok? Muito bem. Voltem aqui, unidade de capacitância ou capacidade. No sistema internacional,
ela é denominada Faraday, em homenagem a Faraday, um cientista inglês que muito contribuiu para o desenvolvimento da eletrostática, junto com Coulomb, Lenz, entre outros. Ok? E o Faraday tem os seus múltiplos, no caso aqui, submúltiplos. Temos o milifaraday, que é 10 a menos 3. Temos o microfaraday, que é 10 a menos 6. Mili e micro, vocês já conhecem. Agora aqui, NF, é o nano. N significa nano. Nano é 10 a menos 9. Então temos um nanofarad, ou Faraday, 10 a menos 9. Um PF, não é prato feito, é picofarad. Pico vale 10 a menos 12. Então temos o Faraday e os seus principais submúltiplos. Então agora sim vamos falar dos capacitores de placas paralelas. O capacitor de placa paralela foi o primeiro capacitor idealizado pelo homem. Ele foi construído utilizando-se duas placas metálicas. Então duas placas de metal. Por que metal? Porque esses materiais precisam ser bons condutores de eletricidade. E o metal, como nós já vimos, ele é um ótimo condutor de eletricidade. Então essas placas estão fixas em algum suporte, distantes uma da outra. Por quê? As placas não podem encostar uma na outra. Se elas encostarem uma na outra, ocorrerá aqui um curto-circuito. E não é isso que nós queremos. Então existe um vão entre uma placa e outra. Esse vão ele é preenchido com algumas substâncias apropriadas. O capacitor mais simples, esse vão é preenchido com, então escrevam aqui, olha, ar. Então existe ar entre as duas placas. O ar, ele tem uma propriedade de resistir à passagem de cargas elétricas. Todas as substâncias têm. Então isso é uma propriedade da substância. Essa propriedade, aqui embaixo, grifem aí, ela é chamada de permissividade elétrica. Tá? Ela está relacionada com a rigidez elétrica, que é mais ou menos parecido com a resistência do meio ao deslocamento de cargas elétricas. Para o ar, essa permissividade tem esse valor. Então escrevam aqui do lado, ó. Ar ou vácuo, porque a diferença é muito pequena. Ok? Isso aqui não é um E. Isso aqui é uma letra grega. É o epsilon. Epsilon. Ok? É um Ezinho estilizado. Voltando lá no capacitor de placas paralelas. Neste caso, a capacidade C vai depender do meio que existe entre as placas. Vai depender da área de apenas uma placa. Por que não das duas placas? Porque uma placa apenas receberá as cargas elétricas. Então vamos supor que esta placa receba cargas negativas. Ok? Por indução, a outra placa fica eletrizada com carga de qual sinal? Nós já vimos isso várias vezes. Isso já foi aprendido. Positivo. Tá ok? É necessário, então, eletrizar as placas. Quem é que vai eletrizar essas placas?
Na próxima apostila, nós vamos estudar melhor isso daí. Mas quem vai eletrizar as placas? Que eu preciso é um gerador. Então, um gerador elétrico vai eletrizar as placas. Como que esse gerador elétrico vai eletrizar as placas? Ele vai produzir uma DDPU. Tá ok? Capacitor carregado, quando eu desligo o capacitor do gerador, estou aqui do lado, desliguei o capacitor do gerador. Então ele está eletrizado. Tá ok? Ele está desligado do gerador. Se eu ligar o capacitor a uma lâmpada, por exemplo, essa lâmpada vai acender. Neste caso, a lâmpada vai acender por um curtíssimo intervalo de tempo, porque esse capacitor ele entrega a energia armazenada nele de forma bem rápida para a lâmpada. Então ele descarrega. Ele fornece energia, descarrega, não tem mais energia para fornecer. Então a lâmpada pisca e apaga. Posteriormente, foram sendo construídos capacitores que tinham a propriedade de liberar essa energia de forma bem mais lenta. Liberando a energia de forma bem mais lenta, se ele fosse ligado, por exemplo, a uma lâmpada, essa ficaria acesa por um intervalo de tempo maior. Então, continuando aqui. A capacidade do capacitor de placas paralelas, pessoal, se não estiver dando tempo para vocês copiarem e prestarem atenção, já sabe, dê um pause, copia, dê um play e continua acompanhando a aula. Então depende do meio, depende da área e depende da distância. Então nós temos duas maneiras de se calcular capacidade. Então destaquem essa aqui também. Nós temos essa maneira para capacitor de placas paralelas. Então válido para placas paralelas. Ok? E temos essa lei para calcular capacidade. Aqui em função da carga elétrica e da DDPU. E aqui para um capacitor de placas paralelas em função das propriedades físicas do equipamento. Equipamento, duas placas metálicas, entre elas uma substância, separadas por uma distância d. Ok? Vamos agora à página 68. Bem, aqui na página 68, ele está mostrando o campo elétrico entre as placas paralelas do capacitor. O campo elétrico ele é uniforme, isto é, as linhas de campo são paralelas entre si. Ok? Que está mostrando o vetor campo elétrico que tem esse sentido, do positivo para o negativo. Já vimos isso daí. E aqui ele está dizendo que o campo elétrico E depende da distância entre as placas e da DDP aplicada às placas. Pessoal, mas como é que ele chegou nisso daqui? Então aqui do lado, olha, tem bastante espaço. Anotem aí. Nós sabemos que trabalho é igual a Q vezes 1. Por que eu vou usar essa ideia de trabalho? Pessoal, se eu colocar uma carga elétrica aqui, ela não vai entrar em movimento? Nós já vimos isso num exercício anterior que nós resolvemos. Então existe uma força atuando sobre ela, que é a força elétrica. Se essa força atua provocando um deslocamento, ela realiza um trabalho, que é dado por isso. Ainda em função disso daqui,
trabalho é igual a força elétrica vezes deslocamento. Chama aqui de 1. Para chegar nesse resultado, eu preciso dar um jeito de aparecer E, campo elétrico, numa das relações. Isso é mais fácil por aqui, olha. Por quê? Porque é só lembrar que campo elétrico é igual a força. Qual força? Força elétrica sobre Qzinho. Tá ok? O deslocamento aqui corresponde a qual medida? Essa medida. A distância entre as placas. Tá ok? Então daqui eu posso escrever o seguinte. Se eu passar o Qzinho para lá, E vezes Qzinho é igual a força elétrica. Então eu vou pegar o que eu escrevi aqui e substituir em 1. Então, em 1. Trabalho. Trabalho é igual a quê? Força elétrica. Mas força elétrica é E vezes Q. Então, E vezes Q. E vezes Q vezes ΔS, que é D. Igual a Q vezes U. Posso cancelar Q? Posso. Então aqui eu posso escrever que E é igual a U sobre D. Tá ok? Muitos autores, me desculpem, eles preferem esta escrita para a lei. E vezes D igual a U. É a mesma equação. Só que alguns autores escrevem a lei dessa forma. Outros autores escrevem a lei dessa forma. Eu prefiro escrever assim. Tá ok? Mas é a mesma equação. Muito bem. Oportunamente, nós falaremos sobre esse capacitor. Esse capacitor é chamado de garrafa de Leyden. Oportunamente, nós falaremos sobre ele. Por enquanto, vamos falar sobre energia armazenada em um capacitor. Para determinar a energia armazenada em um capacitor, experimentalmente, eu tenho que fazer medidas no capacitor de DDP e a correspondente carga elétrica e construir um gráfico. Esse gráfico. Nós já vimos lá no primeiro ano um artifício matemático que diz o seguinte, que o cálculo da área da figura formada é numericamente igual à energia. Pessoal, no ensino médio nós somos obrigados a utilizar esse método gráfico para chegar a alguns resultados, porque aqui nós não temos a matemática necessária para algebricamente fazermos isso. Essa matemática é uma matemática de nível superior que não é vista no ensino médio. Então nós recorremos ao método gráfico. Então nesse método gráfico, se eu calcular a área da figura formada, nesse caso, escreva aqui do lado, área, nós já vimos isso lá no primeiro ano, ela é numericamente igual a energia. Então anota aqui do lado. Qual figura formou aqui? Triângulo, retângulo. Então isso aqui vai ser igual à área do triângulo, retângulo. Como é que calcula mesmo a área de triângulo, retângulo? Base vezes altura dividido por 2. Muito bem?
Então vamos aplicar essa ideia de cálculo de área nessa figura. Quem é a base? É um valor de Q. Então está aqui. Quem é a altura? É um valor de U. Então Q vezes U dividido por 2. Destaque aqui. Esta é a equação, a lei, para calcular a energia armazenada em um capacitor. Ponto. Aí ele escreveu isso aqui embaixo, olha. Isso aqui é uma lei também? Isto é uma fórmula? Uma nova fórmula? Não. Não é. Isso daqui ele obteve fazendo o seguinte. Olha o que ele escreveu aqui. Isso aqui não é definição de capacitância? C igual a Q sobre U. Se eu tenho o valor de U, tenho o valor de C, como eu calculo Q? Q igual a C vezes U. Tudo bem? Então ele pegou essa ideia Q igual a C vezes U, e colocou aqui, olha. C vezes U, CU quadrado. Sobre 2. Depois ele fez o contrário. Isolou U em função de quê? Aí obteve isso. Isso daqui não é fórmula. O que aconteceu aqui é uma junção da definição de energia potencial com definição de capacidade. Então, no caso de uma prova, eu também não forneço isso daqui. Ok? Então, resumidamente falando, nessa parte de capacitores, quais são as leis que nós temos? A definição de capacidade, que está aqui, e a definição de energia potencial elétrica, que está aqui. Qualquer problema envolvendo capacitores pode ser resolvido apenas com essas duas equações, com essas duas leis. É o que basta. Fora o caso particular, que é o capacitor de placas paralelas. Então, aquela equação que eu escrevi lá atrás é capacidade igual a ε0 A sobre D. Isso aqui se aplica apenas ao capacitor de placas paralelas. Tudo bem? Aqui ele dá um exemplo de aplicação de capacitor, aqui do lado. Flash de uma câmera fotográfica. Tem um capacitor aqui dentro, ele armazena energia elétrica. Quando acionamos aqui o dispositivo para tirar a foto, ele libera instantaneamente toda a energia armazenada no capacitor para a lâmpada. Como eu disse, quase que instantaneamente. O intervalo de tempo é muito pequeno entre a transferência da energia armazenada no capacitor para a lâmpada. Por isso que ela dá aquela piscada forte e apaga. Por que ela apaga? Porque o capacitor entregou toda a energia que ele tinha armazenada nele para a lâmpada. Ele ficou descarregado. Não tem mais energia para fornecer a lâmpada. Por isso que é necessário dar um tempo para o capacitor se recarregar através de dispositivos internos que fornecem energia a ele entre uma foto e outra. Hoje em dia, esse tempo é quase que imperceptível. Quase perceptível. Devido à tecnologia. Então, próxima aula começaremos a resolver os exercícios de sala de aula correspondente a capacitores. Então, é a velha recomendação. Tentem fazer esses exercícios antes de assistir a videoaula correspondente à correção deles. Ok? Tenha um bom dia.